Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, com muita propriedade, usou a imagem de um oleiro em ação para ilustrar o trabalho do oleiro divino na pessoa humana. Deus ordenou que Jeremias fosse à casa do oleiro. Aí observou que o oleiro fazia um vaso de barro. O vaso se partiu nas mãos do oleiro, o qual o refez, porém diferente do vaso interior. Esta parábola contém várias lições importantes sobre a obra de Deus em nossas vidas. Primeiro, Ele é o oleiro, Ele é quem conduz o processo. Talvez você não saiba, mas existe cerca de 200 tipos de barros existentes na natureza. Tipos diferentes de barro, alguns mais resistentes, outros menos resistentes, alguns mais claros, outros mais escuros, alguns com mais liga e outros sem ou com menos liga. E sendo assim, o verdadeiro oleiro deve ir até o local onde se encontra o barro. O barro não se compra no supermercado, ou na farmácia, ou em shopping, e muito menos em um mercadinho à beira da estrada. O barro se encontra no lamaçal, no meio do mato, longe da cidade, longe do convívio da sociedade. O local é bem dentro do lodo. Se você pensar um pouco, verá que o barro tem um cheiro muito forte, e não é um cheiro perfumado, ou que se diga que cheiro bom, mas só o oleiro tem a capacidade para ver em um monte de barro no meio do lodo. Barro não tem autoridade, não tem vontade, não se transforma num objeto. Ele é barro e continua sendo barro. Nenhum monte de barro diz assim: hoje serei um jarrinho, ou serei um prato de cerâmica, marajoara. Vou deixar de ser um monte de barro e vou ser, a partir de agora, um prato de cerâmica marajoara. Não! O barro é sempre o objeto que o oleiro usa. O oleiro faz o que quer do barro. Ele é o agente e o barro o instrumento. Deus é o agente da vida cristã. E nós devemos nos ver como o instrumento nas mãos de Deus. Barro não é valioso, existe de sobra, gruda na sola do sapato, é irritante. No Amazonas existe a famosa tabatinga, gruda no sapato e pode jogar o sapato fora, porque ela não sai, petrifica. Barro não tem valor. O valor do barro está no uso que o oleiro faz dele e em como
o oleiro o transforma. Aquela massa sem forma, sem significado, que o oleiro, graças à sua habilidade, à sua inteligência e segundo seu propósito, transforma no que desejar. E lá vai o oleiro, seu nome Jeová, aleluia, saiu à procura de um barro para ver que se faça um bom vaso, e no fundo do lodo viu sem cor e sem cheiro um monte de barro feio e mal cheiroso. Era eu, era você. Então o oleiro enfiou a sua mão e retirou o barro. Não importa, meu irmão, de que lamaçal você veio. O importante é que o Senhor Jeová te separou. E olhando para você com os olhos de um oleiro, viram algo no fundo do seu coração que o atraiu e lhe fez retirar um monte de lama do lodo. Começar a imaginar que lindo vaso você daria, que lindo vaso você seria. Quantos traficantes que Deus transformou em pastores, missionários, levitas, prostitutas, lésbicas, homossexuais, pedófilos, usuários de droga, são hoje verdadeiros atalaias nas mãos do oleiro divino. Eu, hoje, fui transformado pelo oleiro divino. Eu, que vivia no pecado. 2. É necessário que o barro seja amassado. Depois que o oleiro separa o barro da lama e ter imaginado que lindo vaso ele daria, então o oleiro fará que o barro passe por alguns processos indispensáveis. Ou se não for assim, o barro nunca chegará a ser um bom vaso. E a história de que vaso ruim não quebra é pura mentira do diabo. Quem não quebra é vaso bom. Bem, agora que o oleiro tem o barro, ele começa o processo. E o primeiro processo é o amassamento do barro. Mas por que o barro deve ser amassado pelo oleiro? Quando o barro sai do lodo, ele ainda traz consigo algumas impurezas, sujeiras, que devem ser retiradas, e só assim o oleiro consegue retirá-las através do amassamento. O processo do amassamento dói, não é fácil, mas é necessário, pois temos impurezas que devem ser retiradas, como ódio, rancores, vaidades, orgulhos, lascívias, vícios. Por essas coisas, não pode ter um vaso mesmo. Um vaso não pode ter essas impurezas. Nós encontramos dois homens com duas palavras diferentes. Um no Antigo e o outro no Novo Testamento. Belsazar, pesado forte e achado em falta. Homem reprovado. E é um homem da igreja de Roma, de quem Paulo deixa uma frase muito curta. Saudai a Teles, varão aprovado em Cristo. Belsazar, reprovado. Ateles, aprovado. Encontramos membros de igreja como Belsazar, reprovados. Felizmente, encontramos membros de igreja como Ateles, aprovado. Você é membro fiel? Tem propósito? Deixa marcas? Tem uma vida que enriquece? Tem uma vida que constrói? Tem uma vida que edifica? É alguém em que alguém pode olhar buscando um rumo e descobre que tem um rumo na sua vida e que serve para ele? A tua vida cristã tem sentido? É uma vida vazia? Muitas vezes, como barro, nós temos muitas pedrinhas na nossa vida. E o temperamento descontrolado do marido desbocado, que trata mal os filhos, e a esposa em casa, é o filho mal criado que não respeita os pais. Pedro era um barro defeituoso, falastrão. Ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei.
temperamental, vai lá e dá uma espadada num sujeito, lhe arranca uma orelha. Mas Deus trabalhou na vida de Pedro e o transformou num apóstolo. João é chamado de filho de trovão. Já dá para ver que não é um indivíduo muito calmo. Mas no fim da vida, o filho do trovão é o apóstolo do amor. Como é que Deus pode trabalhar na vida de um barro cheio de pedrinhas, ir tirando essas pedrinhas e ir transformando o barro? Lembra-se de Saulo, o barro do brejo, nas mãos de Deus, o que se tornar um vaso de bênção. Este é para mim um vaso escolhido. 3. A fornalha de fogo. Chegamos ao último processo. Esse processo é fogo. Depois de tudo que vimos acima, agora o oleiro com cuidado prepara a fornalha de fogo. Então leva o vaso e o coloca dentro da fornalha que já estava acesa e fecha o forno, deixando o vaso lá dentro por cerca de 24 horas. Isso não é magnífico? Sei que parece ser desnecessário, mas o fogo tira o mau cheiro e o calor da fornalha também fecha o processo de purificação. Assim como se faz com ouro, pois sabemos que quanto mais o ouro fica no fogo, maior é o que chamamos de quilate. Isaías 48:10 diz: proveite na fornalha da aflição. Descobrimos que somos feitos quando a nossa fé é provada. Se permanecermos fiéis a meio às provações. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 6. Isto purificará, fortalecerá, aperfeiçoará a nossa fé e o resultará em louvor, glória e honra na vida do Senhor Jesus. O Senhor considera nossa perseverança nas provações e nossa fé nele preciosas e de valor inestimável por toda a eternidade. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que o tesouro do Evangelho é guardado em vasos de barro, não vasos de ouro, mas vasos de barro, para que a excelência seja do Evangelho e não para que a excelência seja do instrumento de Deus. Crentes consagrados, comprometidos com Deus para a consecução da sua obra, sabendo que o seguinte: ele tem direitos sobre nós. Ele é o oleiro e nós somos o barro. No dia a dia, ele quer transformar a mim e a você num vaso útil nas mãos dele. O oleiro não jogou fora o vaso que se estragou na sua mão, mas fez dele um outro vaso, um vaso novo, conforme sua vontade. Deus não joga fora o vaso que foi danificado. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. O pecado nos estraga, danifica, corrompe, mas Deus não descarta nenhum de nós na lixeira. Ao contrário, faz como o oleiro que amassa e pressiona, estica e comprime o barro. Deus não desiste de nós. Ele nos dá uma segunda chance e nos oferece a oportunidade de recomeçar uma nova caminhada, uma nova vida. Deus faz do vaso partir de um novo vaso. É um processo doído, às vezes porque Deus amolece o barro, amassa, molda e depois leva ao fogo. Aí então, depois desse processo, surge um vaso novo, bonito, útil e precioso, um vaso de honra. Quando o homem se arrepende e muda de atitude, o Senhor nosso Deus derrama sua compaixão e manifesta sua misericórdia. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e se converter do seu mau caminho, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Isaías capítulo 64, versículo 8, diz: Tu és o oleiro e nós o barro, obra das tuas mãos. Deixe que Deus molde a tua vida, trate cada área onde existe deformidades, para que Ele possa melhorar a sua qualidade de vida através da sua palavra, e verás que você nunca mais será um pote, vaso ou argila descartada por causa da péssima qualidade. Mas o oleiro Jesus Cristo tocará, mudará e transformará a sua vida. Você não mais será um vaso de desonra, mas um vaso de honra para a glória de Deus Pai. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.